Bom dia. Vamos começar a apresentação do módulo de tributos, tá? Do anexo 5. O módulo vai ser... A gente vai passar aí também aqui é escrito. E no final, como o Gil está fazendo, vocês só sinalizam se atende ou não, tá? Vamos começar pela função 1, a descrição de possuir características de controle integrar todas as taxas, impostos, dívida ativa e decorrente, ou seja, nesse tema muito o usuário deverá ter a opção de controlar todos os tributos e taxas municipais. Se nós formos aqui no módulo de ISS, no menu de parametrização, nós temos como cadastrar um tributo ou consultar os tributos que nós já temos, seja ele por código, colocamos na descrição, um fator, a incidência dele, se vai ser PTU, se vai ser ISS, se vai ser alguma outra coisa. Se eu quiser cadastrar uma nova taxa, eu também posso cadastrar a partir das taxas. Se eu tiver uma nova taxa, por exemplo, uma taxa de poda de árvore, eu tenho o item 1, eu já tenho um subitem, que vai ser o taxa de descarte de árvore, a sequência dele, o valor unitário, a moeda, e se ele vai ter uma porcentagem de desconto em cima da taxa que eu for sendo paga, na guia que eu for gerar para ela. Se eu precisar, quando eu preciso vincular um tributo a uma receita, que a contabilidade me fornece uma receita, eu vinculo um tributo a ele, eu tenho como vincular a partir daquela tributo de receita. Provavelmente demora um pouco para carregar, porque por causa da internet funcionando aqui, mas ele carregando, eu posso ter essa vinculação, eu posso consultar se eu vinculei na receita certa. Se a contabilidade não me passou uma receita, fica meio difícil eu conseguir colocar um tributo sem ter uma receita para ele receber depois. Mas a partir dela eu posso consultar, cadastrar e fazer uma nova, caso precise, caso saia alguma coisa. Eu posso consultar o tributo que ele está, a receita, a descrição da receita que ela tem, a receita da multa que ela tem, se é quando ela vai incidir com multa e juros, os juros que ela vai estar para essa receita, a receita que os juros vai receber, a correção monetária, a receita de correção que ela vai receber, se a gente for indo mais para o lado aqui, para aquele setinha, a multa da dívida ativa, quando ela entra em dívida ativa, se ela for entrar em dívida ativa, se ela entra em receita, se ela entra em dívida ativa de PTU, se ela entra em dívida ativa de outra receita, se ela entra como taxa de licença, taxa de funcionamento, entre outros. A correção também, multa, juros e correção da dívida ativa. Então, tanto da multa, juros e correção do tributo, como multa, juros e correção, quando o tributo entra para a dívida ativa, eu posso cadastrar a partir dessas três telas. Uma taxa, um tributo ou vincular um tributo a uma receita. Esse é o item 1. O item 2, temos aqui, possui rotina para cadastro único de pessoas físicas e jurídicas com identificação através do CPF e CNPJ, respectivamente, de modo que as mesmas, a partir desse cadastro, possam ser relacionadas com quaisquer taxas e tributos, bem como a dívida ativa recorrente dos membros. Aqui, eu tenho que, vou perguntar para vocês, porque o que pode ser entendido como uma pessoa física e jurídica? Um contribuinte ou um proprietário. Um proprietário, um compromissário, um contribuinte de ISS. Então, eu tenho, no ISS eu tenho como cadastrar um contribuinte, eu coloco o código dele, o nome, deixa eu carregar algum aqui. Eu tenho como colocar se ele é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se eu tiver uma pessoa física, eu tenho que informar o CPF, se eu tiver uma pessoa jurídica, eu tenho que informar o CNPJ, o regime que ela vai estar como pessoa jurídica, a inscrição estadual, o órgão expedidor, o estado, se ele tiver um registro de casamento, eu coloco aqui, a data de nascimento, se ele é um aposentado ou não, nome de cônjuge, de pai, mãe, nacionalidade, informações básicas para eu ter um contribuinte. E onde eu vou colocar esse contribuinte? Na ficha cadastral da empresa. Aqui que a gente entra na questão. Quem eu vinculo não é o contribuinte, é a empresa que o contribuinte é responsável para uma taxa, para uma guia de ISS fixo, para uma guia de alguma coisa, alguma taxa ou um serviço que ele for prestar. Então, se eu pegar aqui, vou carregar. Eu carrego aqui. Onde eu vou colocar na razão social, eu vou vincular o meu contribuinte, que é onde ele vai depois vir aqui para o exercício. Se a empresa tiver algum lançamento, eu vou vincular esse lançamento à empresa do cadastro 19, não o contribuinte, para a fim de lançamento. No IPTU a mesma coisa. Eu posso ter um proprietário, um compromissário, cadastro proprietário compromissário. Posso ter ele vinculado aqui, cadastro também com pessoa física, jurídica ou outro, se acaso incidir. Dificilmente vai incidir se não ser uma pessoa física ou jurídica. E na ficha cadastral do IPTU é onde eu vou vincular o meu proprietário e o meu compromissário para que sejam feitos os lançamentos dele aqui na aba de contribuintes.
Vamos carregar aqui. Contribuintes, eu vou ter o meu proprietário ou o meu compromissário. Se ele é o responsável, se ele é o principal, se eu tiver mais proprietários, se eu tiver mais co-proprietários, co-compromissários, eu posso colocar eles a partir daqui. E eles eu vou vincular para que sejam feitos os lançamentos. O item 3 também possui rotina de associação de pessoas físicas e jurídicas com quaisquer endereços. Entra também no nosso cadastro de pessoa, de proprietário, compromissário ou contribuinte. Eu posso colocar nele o endereço que ele mora, o endereço dele, do contribuinte. Por vezes ele mora num endereço, a empresa mora em outro, ou ele coloca um endereço, o imóvel fica em outro, se ele tiver mais de um imóvel no caso, eu posso colocar o endereço do contribuinte aqui. O logradouro, o código logradouro previamente cadastrado, o logrador ele vai mostrar aqui o número e o bairro que eu quiser que ele tiver cadastrado. Se ele tiver um complemento, um andar, apartamento, bloco, a cidade que ele vai ficar, o estado e o CEP validado na hora de gravar essa informação. Então os itens 2 e 3 meio que ficam no mesmo sentido ali. Tá tranquilo? Tá. Item 4, permitir que o cadastro de imóveis do município possa ser configurado no termo das legislações do município, a própria ficha cadastral. A ficha cadastral dele, ele pode ser colocado a inscrição dele, a inscrição municipal dele, a inscrição anterior, caso ele tivesse alguma inscrição anterior, por algum recadastramento ele acabou tendo essa nova, o bairro em que esse imóvel se encontra, o complemento que ele tiver, o número, se tiver discriminação por casa eu posso colocar, o apartamento, o andar, o CEP, o logradouro seria de esquina, uma zona que ele tiver, a isenção do imóvel, se tiver uma isenção, até quantos por cento essa isenção desse imóvel vai ter, se ele faz parte de um loteamento, a quadra que ele vai ter, o lote em que ele vai permanecer, e se ele é imobiliário, se ele é a parte de rural, se ele tem alguma matrícula, se ele tem uma BITS, se tem a situação do registro, se ele está ativo, inativo, baixado, suspenso, excluído, ele é um provisório só para ter, ele tem configurado aqui. Os contribuintes é onde eu vou colocar, além dos contribuintes, caso ele tenha, quiser fazer alguma pergunta, pode parar. Tá. Se qualquer dúvida, pode parar a qualquer momento, tá? Tranquilo. Se, por exemplo, o endereço de cobrança dele, eu vou entregar alguma carta para ele, carta de PTU. O contribuinte tem 5 imóveis, mas porventura eu quero colocar um outro endereço para entregar essa carta para ele, eu posso no endereço de entrega colocar a definir e colocar um outro endereço. Coloco de quem vai ser os cuidados, coloco o logradouro, coloco o bairro, a cidade que ele vai permanecer, o bloco, a casa, o CEP desse novo logradouro e os dados para cobrança que, se ele for por débito automático, e o e-mail para cobrança também para casos comunicados ou alguma outra coisa que venha a ser mandada para ele, eu posso colocar um outro endereço de e-mail que não do contribuinte ou do proprietário. Posso mandar para um outro lugar, caso ele deseje ou caso o cadastro dele precise. O terreno, a gente já chega lá. 4 e o 5. 5, ele diz aqui, para permitir o cadastro de inscrições imobiliárias configuradas no termo da legislação. Deixa eu pegar aqui. Se eu vier aqui na parametrização, composição da inscrição, você pode ver que aqui eu não tenho nenhuma composição da inscrição. O que é isso? Na ficha cadastral, a minha inscrição cadastral, a inscrição dele, a inscrição municipal, ela pode ser configurada. Então vamos supor que a minha inscrição, ela começa lá, começa a descrição é o lote, se eu fizer o lote, se ele vai validar ou não, esse lote pode ser validado ou não, número de dígitos que esse lote vai ter, se eu colocar 3, se ele é um campo numérico, se ele complementa o lote. Bem, a próxima vez que eu for fazer uma ficha cadastral, eu quiser colocar, por exemplo, 2, eu quero o bairro dele, se ele vai validar ou não, a quantidade de dígitos do bairro, vamos supor que sejam 2, se ele é um tipo numérico ou não, se ele compõe um lote. Na ficha cadastral, nesse caso, ele não usava, pelo menos até a gente colocar aqui, nenhum outro tipo de validação na inscrição imobiliária dele. Então a pessoa só foi colocar um 100-0, só para diferenciar o cadastro da inscrição dele. Mas se eu colocar qualquer outra coisa no lote, ele vai validar se o número que eu coloquei nos 3 primeiros campos da inscrição são compatíveis com o lote que eu tenho. Ponto. Se os 2 números que eu coloquei depois desse ponto, depois de colocar o lote,
bairro, se esses números também são condizentes com o bairro que ele tiver. Isso é mais para se algum procurador ou quem faz a lançadoria dos imóveis ou quem faz o cadastro dos imóveis, algumas pessoas preferem ter o bairro, o lote, o logradouro e o complemento. Então, ele não precisa necessariamente da ficha toda da pessoa. Ele olha na inscrição, ele sabe mais ou menos aonde já está o imóvel, só de bater o olho. Isso é uma opção, você pode ter ou não, como aqui eles não utilizavam, você pode deixar qualquer número de inscrição, se quiser deixar igual ao cadastro, só diferenciar por um traço 0, ponto 0 ou algum outro número que você queira. Se eu quiser excluir um campo, oh meu Deus, fechei sem querer. Ele simplesmente clica em fechar, em excluir ali. Deixa eu abrir de novo o IPTU. Esses são os itens 4 e 5, tá? Vou pegar aqui o item 6. Deixa eu terminar de abrir aqui. Item 6, ele fala de permitir o cadastramento de serviços públicos quaisquer, beleza, iluminação, esgoto, pavimentação, para relacionamento dos meus com os logradores, segmentos, logradores e imóveis, conforme estão disponibilizados para as diversas regiões urbanas do município. Aqui, se a gente for na parametrização serviços urbanos, eu posso descrever quais são os serviços que eu tenho a oferecer, que o município oferece. Água, rede de esgoto, rede elétrica, pavimentação, galeria pluvial, iluminação pública, limpeza pública simples, limpeza pública no geral. Se eu tiver mais algum serviço que eu quiser cadastrar, eu posso cadastrar ele aqui. O coeficiente dele que vai ser calculado na hora de gerar uma guia. O tipo, se ele é por terreno ou por construção. Se ele calcula dentro da base de cálculo ou não, às vezes não calcula, ou só tem um coeficiente só para fins de IPTU mesmo. E no cadastro, ficha cadastral, se eu puxar aqui a ficha cadastral, por exemplo, a 100, que a gente já estava olhando, só simplesmente clicar em. Vou apagar lá na posição de inscrição. Eu esqueci que eu tinha fechado sem querer e esqueci de apagar ela. Porque como ele colocou uma composição de atividade o lote, bairro, né? Lote, bairro. Aí como não está configurado, já está cadastrado, tem essa configuração do bairro, ponto, mais o lote, então o sistema ele vai validar e como não está com ponto, o sistema está funcionando. Vou pular por enquanto, só para até concentrar isso aqui. A gente foi o item, deixa eu anotar aqui, foi o item 6, né? Deixa eu voltar aqui. Tá, deixa eu deixar anotado para a gente voltar nele aqui. O cadastro de serviços urbanos, ele está ali só com essa vinculação que já que eu mostro ele ali, só até pegar isso aqui. O item 7 permite o cadastro de convênios com instituições bancárias a fim de possibilitar a troca de arquivos entre as instituições bancárias e a prefeitura. Aqui embaixo, a gente vai vir para a implementação do convênio e aqui é onde eu vou cadastrar um convênio que a prefeitura tenha firmado.
a partir do contrato que foi firmado com o banco, eu cadastro ele aqui. Se eu clicar duas vezes, eu posso parametrizar um convênio que eu já tenha cadastrado, eu posso mudar o número, a conta interna que ele vai ter, o banco, a agência, o CNPJ do cedente, a prefeitura que for utilizar. Se eu for configurar a baixa, o arquivo que for ser gerado, que eu for receber, como vai ser as posições que ele vai ter, normalmente está no contrato, normalmente é uma parte mais técnica. Então, as posições que ele tiver vão ser o que vai ser usado para a importação do arquivo de retorno ou para ser interpretado o código de base que for ser gerado para enviar para o banco. E o convênio por grupo de tributos, caso eu tenha, por exemplo, o primeiro convênio aqui, de nome 092474, quais grupos de tributos ele vai estar sendo utilizado. Se ele vai ser utilizado no PTU, ITBI, IGS fixo, taxa de expediente, se ele está ativo ou não, às vezes ele deixa de passar por um. Se eu quiser, por exemplo, não deixar mais no PTU, simplesmente desativo ele, eu posso editar, eu posso incluir um novo tributo que ele vai passar a ser utilizado. Se eu quiser editar de todos os convênios, eu posso vir aqui, grupo tributos por convênios, ele me carrega todos os convênios, aqui demora um pouquinho, ele tem todos os convênios e todos os tributos. Então, do tributo 1, qual é o convênio que está ativo, no tributo 4, qual vai ser o convênio que está ativo e quais outros que já foram utilizados. Pode ver que tem vários convênios aqui, mas o ativo é esse. Então é aqui onde eu coloco o convênio para, na baixa, ou para enviar um arquivo, ou quando eu faço um boleto para ele registrar no banco, qual vai ser o convênio que vai ser utilizado. Esse é o item 7. Vou colocar para cá. Esse 8 eu queria conversar um pouco. Ele diz aqui: permitir o cadastramento de unidades em recebimentos e guias de tributos com as quais a prefeitura mantenha convênios. Não possui por padrão bancário. Se, por exemplo, a farmácia ou se algum outro lugar tem um convênio com o banco, ele também consegue ler, em teoria, fazer o pagamento nesse lugar. Aqui ele diz para cadastrar o que a prefeitura tem, como se a prefeitura tivesse um convênio, por exemplo, com a farmácia, ou com um posto, ou com uma agência bancária. Como agência bancária, tendo o convênio, ele consegue pagar. Agora, no controle de onde vai ser pago, aqui nós não temos esse controle por onde vai ser pago. Nós temos que falar que o convênio aceita pagamentos, sei lá, do Banco do Brasil. Aí você paga no Banco do Brasil, se algum outro lugar tiver convênio com o Banco do Brasil, será pago por ele. Agora, o local onde a pessoa foi lá e pagou, nós não temos esse item. Se vocês quiserem considerar que não atendemos, tudo bem. O que nós temos é um controle de qual vai ser o convênio, de como a pessoa vai pagar, em qual banco ela vai ser paga. Se outro lugar tiver um convênio, ela for lá, ler, pagou, a baixa vai vir para vocês da mesma maneira. O arquivo de retorno de baixa vai vir, só não vai ter como saber aonde ele pagou. Se foi no leitor do celular, se foi no leitor de algum outro lugar, esse não tem como atender por inteiro, se vocês quiserem interpretar dessa maneira. De onde foi pago. Como foi pago é a partir dos convênios, como ele foi gerado no boleto. Tá? Isso. É que tá no edital, É que tá no edital, dessa forma, como se você já utilizasse. Uma coisa mais anterior, né? Uma forma antiga. Ou o banco. Porque Isso. geralmente a situação confirma, né? O convênio com o banco. A tendência também é a questão de BRICS, né? Que você está pensando aqui. É que esse aqui, Provavelmente provavelmente, você já como abre o leque para qualquer banco, seja digital, ou seja físico, né? banco. Tá. Então, nesse caso, se atender o que você fez, que é só com o banco, atende, para quem convém. Permitir o cadastro de bairros no município, esse é bem básico, o cadastro do bairro. Não tem segredo nenhum, vou colocar o código, a descrição, se tiver uma sigla, uma matrícula, um livro que ele tiver guardado, ele está aqui. Se eu quiser procurar um bairro pelo código, eu quero o 15, por exemplo, ele me traz o código 15. Não tem nenhum segredo. Se eu quiser colocar um novo, eu colocar em novo. Se eu quiser colocar um bairro, eu excluo. O 11, cadastro de loteamentos do município. Mesma coisa, cadastro loteamentos, se tiver algum ou for necessário, conforme vai ser criado os loteamentos. Mesma coisa, o código, a descrição e o código de classificação deles, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, os dele. Mesma coisa que o cadastro de bairro.
cadastro de atividades econômicas. Isso, atividades econômicas 14. Cadastro de atividades econômicas, suas alíquotas e subatividades conforme definição da legislação vigente. Isso aí, deixa eu fechar essas telas aqui, que senão vai ficar muita coisa. Parametrização no ISS, tá? Parametrização. Vamos supor que eu tenha uma atividade de comércio. O subgrupo dela, conforme está descrito ali, seja de produtos químicos ou farmacêutico veterinário. Eu tenho o código dessa atividade, a descrição dela, se ela é vinculada a algum serviço, se ela for ou não, o código da taxa que é utilizada para essa atividade, a sequência de KNAI, se precisa de história de bombeiro, licença de vigilância, se usa CETESB, se precisa um visto da prefeitura, ele fica aqui também. Se eu quiser cadastrar um novo grupo de atividade, eu tenho aqui o comércio, mas eu quero separar por comércio automobilístico, por exemplo. Eu venho aqui em grupo de atividades, coloco um novo grupo. Ele vai aparecer aqui para mim nos grupos de atividade. Como é que eu me vinculo o subgrupo? Mesma coisa, subgrupo atividade. Escolho o grupo principal, por exemplo, indústria, e coloco aqui os novos subgrupos que essa atividade vai ter. Aí, onde que eu vou vincular essa atividade para o meu contribuinte de ISS? Onde que eu vou colocar isso para a minha empresa? Eu vou abrir a ficha cadastral dele, do ISS, vou colocar aqui o cadastro do C9, que é o que nós estávamos usando para ver anteriormente. Se eu vir aqui em atividades, taxas e serviços, num dos menus daqui, eu coloco os dados da empresa, o serviço que ele vai prestar e uma taxa que ele é vinculado. Então, se eu tiver um serviço de técnico auxiliar de contabilidade, eu escolho um tipo, se ele é variável, fixo ou estimado, a quantidade que ele utiliza, vou colocar aqui 1, o valor por unidade, se ele vou colocar aqui 25, vou deixar por 0, deixar a data de início na data de hoje, 30/08/2023. Se ele não finalizou essa atividade, se ele ainda exerce atividade, é só deixar a data final em branco, pula para a próxima linha, ele vai. Se eu quiser excluir um novo, simplesmente excluo, ele para de ter essa incidência em cima desse serviço. A taxa é a mesma coisa. 16. Permitir cadastro tipo de alvará conforme a determinação da legislação, com a opção de modelação dos mesmos para adequá-los a formulários pré-impressos. Se eu vim aqui em parametrização e tipo de alvará, que fala aqui do tipo de alvará, eu coloco o meu código, que vai ser a sequência do meu alvará, a descrição, se é um alvará MEI, se é um alvará web, se é um alvará MEI web, se é um alvará de funcionamento, se é um alvará sem assinatura, a exibição, se ele vai ficar no sistema local ou no sistema web, o contribuinte tirar na parte web lá no portal ISS Online para ele tirar esse alvará. Se ele utiliza uma data padrão ou se, por exemplo, o alvará continuar ele não utiliza uma data, ele pode deixar sem data de expedição ou alguma outra data. Dá para deixar nos dois. Se eu quiser colocar, eu quero no local e no web, eu simplesmente coloco local e web e gravo as informações aqui. Se eu quiser deixar só no local, coloco no local, dou um link para a próxima linha e eu também tenho as regras do alvará, essas são um pouco mais técnicas, mas as regras do alvará, se ele possui um alvará ativo, se ele não vai gerar para MEI, se ele vai ver se já tem um alvará com a mesma validade, para ele não gerar dois alvarás no mesmo período, enquanto um está válido ele não gerar um outro, se ele tem um TLF com parcela vencida, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, tenho várias regras e eu vou definir isso no tipo de alvará por regra. Então, se eu tiver o alvará MEI, ele tem as regras que o alvará MEI vai ser utilizado. Se ele está ativo, se ele não vai gerar para MEI, por exemplo, às vezes não vai fazer muito sentido, mas se eu quiser não gerar o alvará MEI para MEI, eu posso marcar. Vou dar um enter na próxima linha e ele salva essa regra para esse tipo de alvará. É um pouco mais trabalhoso quando você faz a sua mão de validação, mas no final você garante que o que você definiu dentro da legislação vai ser para a pessoa que vai alvará. Automatizado, né? Tem essas questões provisórias. Agora, Deixa de se vai dar um alvará na empresa aí, você fica com estabilidade. já fica parametrizado no sistema, já fica não cumpriu. E às vezes um alvará um pouco mais sensível, como um alvará de funcionamento, deixo só para o local para o contribuinte ter que vir aqui apresentar os documentos da empresa dele, para consultar o cadastro dele. Dá para validar a data de modelo,
item 17. Cadastro único codificado de contribuintes e pessoas físicas com as seguintes informações mínimas e atividades às quais a pessoa física poderá estar relacionada. Isso entra com o item 18, que fala de pessoas jurídicas. Mesma coisa. Cadastro contribuinte, se ele é uma pessoa física ou jurídica, vinculo ele a uma ficha cadastral. Se vocês quiserem que eu mostre todo o passo a passo de novo, eu mostro sem problema nenhum. E na pessoa física, na ficha cadastral dessa empresa, é que é onde eu vou vincular as atividades, as taxas, o serviço que ele presta, o lançamento de uma guia. Não é na pessoa. Não tem por que eu lançar na pessoa física ou jurídica. Tem como lançar para a empresa, que é o contribuinte de fato. O proprietário, ele meramente está ali porque ele é proprietário da empresa. Os lançamentos são na empresa dele. 19 permitiu consulta ao cadastro de contribuintes de pessoas físicas por no mínimo nome, CPF e sistema cadastral, que entra junto com o item 20, que é por pessoas jurídicas. Então, se eu tiver aqui no contribuinte, eu tenho aqui o CD proprietário, quero procurar um novo proprietário, só clicar nos 3 pontos. Ele vai, talvez demore um pouco porque tem bastante informação, mas ele vai carregar a grade aqui. Aqui. Posso procurar por descrição do contribuinte, por nome do contribuinte. Se eu quiser procurar de uma rua específica, eu procuro. Se eu quiser procurar por um número específico, se o número da casa é 515, eu não sei qual que é a rua que essa empresa está. Eu coloco o número da rua. Se eu quiser procurar por bairro, se eu quiser procurar por cidade, por CEP, por CNPJ, por telefone, por celular, por e-mail, por data de nascimento do proprietário, se ele é aposentado ou não, a pessoa que é proprietária da empresa, por RG, por tipo de pessoa, por inscrição municipal, por regime que aquela empresa está. Tem todas essas modos de pesquisa. Deixa eu pegar aqui algum. Sei lá, o CNPJ, se quiser começar com 85. Ele vai me trazer todo mundo cujo CNPJ começa ou possui 85 dentro dele. Se eu quiser selecionar algum, seleciono, cadastro sim, ele me carrega aqui o contribuinte. O 19 e 20 agora, né? 19 e 20. O 21, deixa eu fechar de novo. Aqui. Vou abrir o controle novamente. Cadastro, ficha cadastral. Na ficha cadastral ele pede para termos o bairro, o número, o logradouro, o endereço com as informações que tem aqui, o proprietário a gente cadastra no proprietário compromissário e vincula ele aqui no contribuintes. Deixa eu carregar o cadastro sim aqui. O cadastro, tá? Espera aí terminar de carregar. Aí. Cadastro, as informações de endereço tá aqui, do imóvel. As informações do contribuinte vão estar no contribuinte que eu vinculei ele aqui. E se eu quiser consultar as informações dele, eu posso ir no código proprietário 26499. Ele vai me carregar o mesmo proprietário que eu acabei de vincular aqui, o endereço dele, as informações adicionais de pessoa física ou jurídica. Posso consultar se ele é aqui. Como ele não tem o CNPJ preenchido, ele não vai mostrar aqui. Mas se ele tiver um CNPJ, um CPF preenchido, ele me mostra aqui na ficha cadastral dele também, do imóvel no caso. Ele me traz aqui para caso de consulta, ele olha e fala, pô, tá errado o CNPJ, tá errado o CPF, não preciso necessariamente abrir o cadastro dele. Na ficha cadastral eu posso ver se tá mesmo todos os documentos dele certo. Se ele, por exemplo, chegar e alegar que o meu RG tá errado no meu cadastro, mas se olha aqui tá certo, é porque o contribuinte também tá certo. Ele não precisa cadastrar 2 vezes o meu CNPJ. Existentes coproprietários com código, nome e relacionamento, então mesma coisa. No imóvel, quando eu vou colocar um proprietário, eu posso ver os proprietários anteriores. Então, se eu troquei de proprietário, ele fica um histórico de quem já foi proprietário desse imóvel, a fim de consulta de algum documento que chega ou algum extrato de antigo que chega para você. Você pode consultar quais foram os proprietários anteriores desse imóvel. Permitir cadastros de isenção de PTU em entendimento da legislação específica.
Aqui no menu de parametrização, nós temos... Cadê? Esqueci o nome. Tipo de isenção. Aqui, tipo de isenção. Então vamos supor que eu tenha diversas isenções que eu possa cadastrar. Se ele é do imposto, se ele vai ser isento do imposto mais a taxa, se ele vai ser isento só da taxa, se ele é 50% isento do imposto mais taxa, se ele é isento de contribuição de iluminação, se ele é um cadastro rural, se ele está baixado, por exemplo, a empresa, eu tenho um imóvel que foi baixado, eu posso isentar ele 100% do que eu tenho que calcular para ele. Então, qualquer novo tipo de isenção que a legislação venha a prever, você pode cadastrar a partir daqui. E onde eu vinculo? Na ficha cadastrar, informações do imóvel, situação de registro. Tipo da isenção, eu posso colocar aqui qualquer tipo de isenção. Ele normalmente carrega a isenção, mas, por exemplo, taxa de limpeza mais iluminação 50%, ele é padrão por 50% da taxa de iluminação. Então ele não me deixa mudar essa porcentagem para evitar erro de cálculo, o contribuinte fala que está contribuindo a menos, a mais, está vindo errado no carnê. Então se eu deixar simplesmente normal, vou pegar aqui o normal, ou eu tenho taxa de limpeza mais taxa de incêndio, falar que ele tem 2,5% de isenção, gravo, ele está isento dessa taxa de licença. Então eu vou carregando aqui. Então tipos de isenção, e para vincular ele, parametrização, tipo de isenção, coloquei essa nova isenção caso venha existir, ou caso eu tenha que alterar a isenção já vigente, mudar o nome, mudar a porcentagem, mudar a alíquota, eu venho e vinculo ele depois no tipo de isenção na ficha cadastral do imóvel. 25. Permitir a realização da baixa de imóveis por motivos previamente cadastrados. Nós podemos considerar que uma baixa pode ser dada quando ele tem uma data de arquivo morto. Então, se ele possui uma data de arquivo morto, ele pode ser considerado como baixado. Mas, se eu quiser deixar ainda mais claro, eu posso vir aqui em situação de registro, deixar como baixado, coloco uma data de arquivo morto, salvo, vou no histórico e coloco o motivo pelo qual eu baixei esse imóvel. Baixei esse imóvel por, sei lá, era um terreno com 2 imóveis, de repente esse imóvel deixou de existir, mas eu não posso apagar esse imóvel, eu deixo ele como baixado. O extrato dele, o histórico dele, que já foi pago, as parcelas, os carnês gerados, os proprietários, continuam aqui. Só deixo como baixado, ele permanece para mim, mas ele não vai ser calculado nada. A isenção eu posso colocar também aqui como baixado, ele isenta do 100% para ele não entrar no cálculo de maneira alguma, e ele deixa como baixado, gravo no histórico, beleza? E tem 26, permitir consulta ao cadastro imóvel, número por inscrição cadastral, código reduzido, nome do proprietário, nome do migrador, nome do bairro e ainda para associação. Se eu quiser vir aqui, mesma coisa, não sei o número do cadastro dele, mas se, por exemplo, o proprietário, vem em ficha cadastral, clico no botão do lado, nos 3 pontos, o cinza, posso procurar por contribuinte, posso procurar por CNPJ ou CPF, posso procurar por inscrição cadastral, posso procurar por RG, por organizador, a mesma coisa que você pode consultar com todos aqueles filtros que tem na ficha cadastral de empresa, eu posso utilizar aqui. Matrícula, inscrição anterior, o número do INCA, tipo de cadastro, se eu quiser ver um tipo de cadastro específico. Se ele tiver data de arquivo morto, eu posso procurar aqui também, nos casos de imóveis baixados, então se eu colocar ele me traz as empresas que tem na data de arquivo morto. Então, se eu sei a data que ele foi dado como arquivo morto, tem uma certidão, alguma coisa, posso procurar aqui e faço essa busca por esse imóvel em específico. Item 27. Permitir interface de consulta sobre contribuições nativos, todos os tributos e taxas cadastrados a ele. Deixa eu pegar aqui no acesso para ver se seja até mais fácil de demonstrar. Pegar aqui um cadastro que tenha um tributo específico, ICS fixo. Quando eu lanço uma guia, quando eu gero um carnê, quando eu gero uma nova taxa, quando eu faço uma guia eventual, ou quando eu faço qualquer coisa que envolva algo que o contribuinte tenha que pagar, ou que seja um lançamento no imóvel ou na empresa, ele vem para a aba de exercício. Na aba de exercício, onde eu vou ter todos os lançamentos que ele teve nesse período, nesse exercício vigente, quais foram os valores que eu lancei para ele, quantas parcelas eu coloquei para ele pagar, se vai ser em uma, se vai ser única, se vai ser 6, se vai ser 12, se vai ser 8, a data que eu fiz esse lançamento, e aqui embaixo ele mostra as parcelas que esse aviso tem.
que essa guia, no caso, tem. Então, eu tenho as parcelas, a parcela única e todas as parcelas que eu acabei gerando, da 1 até a 6 ou da 1 até a 12, depende de como foi lançado. E se eu quiser, por exemplo, eu quero ver um extrato do que ele tem, imprimir, eu quero um extrato geral desse contribuinte. Eu venho aqui, emitir extrato. Ele vai pegar as informações que eu tiver com o estado geral, talvez demore um pouquinho, o estado geral um pouco mais complicado. Mas se vocês quiserem, eu posso ir fazendo. Já foi. Tem que demorar mais. Aqui. Tem um demonstrativo do exercício. Se ele tiver uma dívida, ele mostra aqui um demonstrativo de dívida ativa. Tem aqui os mesmos lançamentos que eu tenho naquela tela. Eu posso emitir um relatório se o contribuinte pedir ou se alguém precisar desse relatório, desse extrato do contribuinte. Eu tenho aqui o principal, juros, multa e correção e o total devido. Caso ele tenha atrasado alguma coisa, caso esteja em atraso a parcela, caso tenha atraso a parcela do pagamento, ele já vai indo calculando a juros, multa e correção e vai no total devido do total da parcela ou do total da guia, o valor que realmente ele deve, não só o valor original da guia. Nesse caso ele não tem nenhuma dívida, então ele não vai mostrar se ele já foi executado, se ele não tem algum processo correndo na dívida, ou se a dívida só está em aberto, mas o extrato geral dele está aqui. Eu não quero extrato geral, eu quero extrato do exercício. Bem, eu quero ver o extrato de pagamentos que ele realizou. Eu posso emitir um extrato de pagamento. Quero ver se ele tem pagamento duplicado. Às vezes ele pagou a mesma guia 2 vezes na hora de importar. Posso emitir um extrato de pagamento duplicado. Quero um demonstrativo de débitos, por exemplo. Eu posso emitir um demonstrativo de débito para o contribuinte, caso ele solicite ou algum outro órgão solicite, ou a própria prefeitura queira um demonstrativo de débito daquele caso. Item 29, cadastrar ou excluir guias para quaisquer taxas e tributos. Quando eu, por exemplo, lancei para esse cara aqui, lancei para o cadastro 12724, essa guia de ISS fixo, guia 11.001, 13.987. Eu quero fazer uma manutenção, lancei errado, lancei com valor errado, lancei para o contribuinte errado. Eu venho aqui, manutenção, estorno de aviso. Eu escolho o aviso, escolho o cadastro 12724. Escolho a guia gerada, se vai ser a primeira ou a segunda, dá para ver aqui pelo número, se vai ser o ISS fixo ou de taxa. Vamos pegar o ISS fixo, que é a 3987. Coloco uma observação, o motivo pelo qual estou cancelando esse aviso. Se eu quiser cancelar o aviso inteiro, eu cancelo. Um parcelamento ele pagou, não está constando, depois eu quero arrumar ele. Desabilito a parcela, por exemplo, eu quero cancelar só as parcelas 2 a 6. Ele pagou o valor total, eu quero cancelar todas mesmo, eu quero cancelar todas as parcelas que eu lancei errado, por exemplo. Deixo todas as parcelas, coloco o motivo pelo qual, se foi um lançamento, se foi inscrição errada, se foi isenção, ou se já teve um pagamento efetuado, ou se ele pagou em outro cadastro, se eu paguei e ainda não baixei. Por exemplo, ele vem com um comprovante, eu quero deixar que ele está pago, mesmo que eu ainda não tenha dado baixa, ele chega com um comprovante de pagamento ou alguma coisa, paga na baixada, coloca uma observação, teste, apresentação, e gravo. Gravou, ele cancela a guia que estiver aparecendo aqui. Vou colocar um teste, apresentação. Vou colocar aqui que foi um erro de lançamento. Gravei. Deseja realmente cancelar? Ele pergunta se você realmente quer cancelar os avisos desse cadastro. Falo que sim. Cancelamento efetuado com sucesso. Vou carregar ele aqui de novo. Pode ver que a guia não está mais aqui do ISS fixo, só do taxa, porque eu cancelei esse aviso. Eu cancelei, cancelei errado. Mesmo depois de toda a conferência, eu cancelei errado. 12724, escolho a guia. Eu quero, deixa eu carregar aqui de novo. Quero descancelar. 12724. Escolho a guia que foi cancelada. Descancelo a guia, eu quero descancelar só a parcela 5, que ele pagou tudo menos a 5, eu descancelo a 5 e gravo. Eu descancelo a parcela 5 daquele aviso. Ou eu descancelo todo o aviso, porque eu fui cancelar, acabei confundindo o cadastro e cancelei a guia errada. Posso descancelar também, caso seja o caso de eu ter feito um cancelamento, errado. 30. Permitir visualização dos valores gerados para as guias em relação a quaisquer tributos cadastrados, inclusive da dívida ativa decorrente dos mesmos.
ficha cadastral novamente. Eu vou pegar alguém que tenha dívida ativa para fazer essa demonstração. Acompanhamento em aberto. Dívida ativa. Toda vez que eu vou para o próximo exercício e inscrevo alguma coisa na dívida ativa, ele não fica mais no exercício, os lançamentos ficam para a dívida ativa, e aqui é onde eu posso ver o valor total devido de dívida ativa do contribuinte, posso ver por dívida, por grupo de acompanhamento, o valor original e o saldo da dívida depois de tudo. Se eu clicar duas vezes em cima da dívida, eu posso ver o que foi feito, por que ele entrou em dívida ativa. Se tiver uma observação, se tiver uma observação da inscrição da dívida, se foi uma inscrição automática, se foi uma inscrição manual, se foi uma inscrição que eu fiz depois que já tinha feito alguma coisa, eu posso colocar aqui a data da inscrição, razão social, cadastro, a guia, a dívida, o número da dívida que vai ficar e o exercício que vai ficar aqui presente. No analítico eu posso ver o que compõe essa dívida, que é emolumento de taxa de licença de alvará. E se tiver algum cancelamento da dívida, cancelando o valor, ou cancelando uma fração, cancelei a dívida inteira, ele também fica aqui para você ver o que foi cancelado ou descancelado dessa dívida. Da mesma maneira que eu faço no aviso, eu posso cancelar uma parcela de uma dívida, caso ele já tenha pago um pedaço, ou caso ele tenha entrado e tenha alguma anistia concedida para ele, eu cancelo esse pedaço da dívida. Item 32, permitir calcular parcelas vencidas para quaisquer tributos cadastrados. Então, se eu tiver vamos pegar aqui, 14724, carregando ele aqui, carregou. Eu tenho aqui minha parcela que está vencida. Essa parcela 1 aqui, eu quero, essa parcela única aqui, eu quero recalcular ela, o contribuinte quer pagar. Como é que eu faço isso? Agregação. Escolho o cadastro, se ele é IFTU, ISS ou água, atualiza aqui a grade. Ele vai atualizar os valores, então ele já vai calcular multa, juros e correção daquela guia. Então, se eu quiser reparcelar, fazer uma agregação da primeira parcela ou de todas as parcelas, eu posso fazer aqui. Ele gera uma guia para mim com os valores atualizados, com a data de vencimento que eu defini aqui. Então, se quiser definir para hoje, se quiser definir para daqui 5 dias, para daqui 7 dias, ou para 3 dias, depende de como vai ser o reparcelamento feito dele aí. Permitir o processamento automático de arquivos acessíveis de pagamento. Isso vai ser, como eu não possuo, por ser uma base de teste, para demonstrar efetivamente isso imediato, mas se eu ver aqui no IPTU movimento baixa, eu posso escolher, a data vai ser de hoje, a data do crédito vai ser, se eu já tiver um arquivo de retorno bancário, assim, eu clico nos 3 pontos, ele vai me carregar a janela, eu posso escolher um arquivo de retorno. Como é uma base de teste, eu não possui um retorno bancário, porque senão isso pode dar algum conflito de algum aviso já duplicado. Escolha a data, ele vai me carregar uma observação que eu tenho que fazer com essa baixa. Então, se eu fizer observação, pagamento, teste, ele vai mostrar o número do aviso, vencimento, pagamento, todas as informações dos avisos que foram pagos e que estão nesse arquivo de baixo. Atualizo a observação, finalizo o watch. Se tiver tudo certo, ele vai me mostrar finalizado. Se tiver alguma inconsistência, ele me mostra um relatório de inconsistências de um aviso não encontrado, de um pagamento em dobro, está pagando a mais, está pagando a menos, qual que é o valor que ele pagou a mais, qual que é o valor que ele pagou a menos. Ele me dá um relatório de consistência, eu posso ou excluir o lote ou alterar esse lote se eu precisar posteriormente. Passando aqui, item 36, permitir recebimento por meio de leitura óptica de quaisquer guias gerais de quaisquer tributo, incluindo a derivativa, recolhendo 2 meses. Deixa eu pegar aqui, deixa eu gerar uma segunda guia, talvez seja até mais fácil. Vamos supor que eu tenho aqui minha segunda via da minha parcela. Fiz uma segunda via do carnê de IPTU. Como que eu sei se ele está tendo essa leitura mesmo? Deixa eu pegar aqui que eu até impresso. No mesmo cadastro 100, a pessoa vai fazer a leitura. Deixa eu abrir o bloco de notas para ver aqui. Deixa eu abrir um novo notepad.
Da mesma maneira que eu tenho o meu código de barra gerado, para que eu faça a impressão, só se tiver muito escuro para ele, tadinho. Aí, fez leitura. Depende da posição dessa coisinha. Então, o que tiver no meu código de barras, ele vai me mostrar aqui. Claro, o sistema não faz efetivamente a validação. Entra aqui, que quem faz esse recebimento vai ser ou o banco, ou a lotérica, ou dependendo do que for pagar. Mas o mesmo número que tiver dentro do código de barras, ele faz a leitura por meia ótica. Então tem um número ali, tem um número aqui, ele faz essa leitura normalmente. Aí vai depender também da leitora, de como vai ser feita essa leitura. Qual é que a gente falou? 37, tá. Permite configurar reparcelamentos de quaisquer tributos cadastrados. Se a gente vir aqui, cálculo vencimentos. Opa, vou deixar assim. Eu quero alterar os vencimentos do IPTU, do exercício 2023. Eu quero alterar para quando os carnês forem gerados, eu quero alterar a data de vencimento. Às vezes essa data, por exemplo, todo dia 10. Mas dia 10 cai no sábado, cai no feriado, cai em alguma data comemorativa, ou cai em algum dia que, sei lá, os bancos não vão funcionar de alguma maneira. Eu posso alterar os vencimentos dele para, por exemplo, dia 10, sei lá, caia num feriado, coloco dia 15, ou caia num sábado, eu coloco dia 13 para ser uma terça-feira o vencimento, para dar tempo da segunda e terça pessoal do contribuinte lá pagar. Se eu quiser alterar as parcelas, aqui em excesso, paralisação, parcelas. As parcelas do ISS, por exemplo, mesma coisa que eu faço no IPTU, eu altero as datas de vencimento deles para alguma data que seja mais confortável para a prefeitura e confortável para o contribuinte ou o proprietário do imóvel. Esse 39 de possuir rotina de encerramento de exercício com lançamento automático individativo, a própria inscrição individativa pelo nosso entendimento, você chegou em janeiro, você chegou no dia, sei lá, 15 de janeiro, tudo que não foi pago do exercício anterior, vou inscrever em dívida. Essa inscrição em dívida já pode ser considerada um encerramento do exercício, porque já que eu não vou receber nada do exercício anterior, vou começar a fazer os lançamentos desse novo, não tem por que eu ter uma rotina de encerrar exercício diferente, por exemplo, de um compras, que tem que encerrar o de 2022, transportar as coisas de 2023, mas em questão tributária, você inscrever em dívida ativa, você já está começando o exercício novo. Então, rotina de encerramento seria a inscrição em dívida ativa. Então, cancelar total parcialmente débitos inscritos em dívidas ativas com associação de cancelamento justificativa compatível ao cancelamento. Então, deixa eu pegar aqui. 41, se eu quiser, mesma coisa que eu cancelo um aviso, que eu gerei errado, posso ter um cancelamento de dívida. Cancelamento de dívida. Eu escolho o número do cadastro, a dívida que ele vai possuir. Deixa eu pegar aqui algum cadastro que tem só para fins de carregar na tela. Aqui na ficha cadastral, não sei se vocês já utilizam, se você clicar duas vezes em cima do cadastro, ele te demonstra algumas coisas para te ajudar a achar um cadastro. Se ele tem um grupo de tributo no exercício, se ele tem uma dívida em acompanhamento, por exemplo, em aberto, então eu quero procurar cadastros que tenham dívidas em aberto, ele me traz aqui uma relação, ou que tem dívidas que tenham parcelamento ativo. Eu não quero com parcelamento ativo, parcelou minha dívida e está vencida essa parcela. Eu posso procurar também por aqui. Então, se eu tiver acompanhamento em aberto, escolho um cadastro, confirmo, ele me carrega só esse cadastro. Só dá um duplo clique aqui em cima do cadastro, do textinho cadastro. Ele me traz essa telinha auxiliar para encontrar os cadastros. Então, eu vim aqui em dívida ativa, como eu disse, eu queria um cadastro que estivesse em aberto, está aqui em aberto na dívida, o valor original e o saldo dela, juros, multa e correção que foi sendo calculado, ou por transporte de outro exercício, dá para ver que 2022 já foi transportado, 2023 já está calculando.
Então, eu pego meu cadastro, número 6100. Vou carregar aqui. Eu vou criar dívida. Cadê aqui? 12.139.06. Ele vai me trazer todas as informações só dessa dívida, ou por exemplo, para cancelar todas as dívidas eu posso também. Não é muito comum que você cancele todas ou em uma massa, mas pode acontecer de alguma coisa precisar. E também, eu quero cancelar minha dívida, mas não todas as parcelas da dívida. Como eu disse, às vezes ele pagou a primeira parcela. Eu venho aqui, cancelo a primeira parcela da dívida tal. Escolho um motivo pelo qual estou cancelando, porque eu tenho que ter um motivo, porque para fins de registro e para mostrar para o contribuinte às vezes. Pagamento efetuado, eu não fiz baixa, erro de lançamento, se foi um reparcelamento eu quero cancelar essa dívida primeiro, se foi isento de alguma coisa, pagamento efetuado, pagamento teste, cancelo. Ele vai me perguntar se eu quero cancelar a parcela 1 da dívida tal, falo que sim, cancelamento efetuado. Se eu carregar ele aqui de novo, 6.100, a dívida 12.139.06. Você está vendo aqui que a dívida 1, por já estar cancelada, ele vai mostrar o status cancelado aqui do lado. Então não preciso cancelar de novo. Ele já é abatido automaticamente. Assim que eu faço um cancelamento, um pagamento ou uma anistia, ele já abate, o saldo vai ser alterado aqui. Só carregar a tela novamente. Você pode ver que já diminuiu o valor. É 380 foi para 357, porque era o valor da primeira parcela. Se a gente clicar duas vezes, pode ver que o valor cancelado está aqui, R$19,73. E no cancelamento, a gente vai poder ver o que eu cancelei, por que eu cancelei, qual foi o usuário que fez o cancelamento. Se a gente vier mais para o lado, a gente vê o motivo também. Pagamento efetuado, cancelamento, anistia e outro. Esse item 43 já recolhi documentos, tem a confissão educativa, tem a inscrição de educativa, dívida. O que pelo menos para a gente termos como termo de confissão seria o próprio termo de parcelamento. Porque se o contribuinte fez um parcelamento e imprimiu o termo de parcelamento, ele está confessando que ele já tem essa dívida. Então, se ver aqui no momento relatórios, relatório, certo? Segunda via, segunda certo. Relatórios, segunda via do termo de parcelamento. Mas eu posso ter, por exemplo, o documento de termo de confissão. Se eu quiser, o próprio termo de parcelamento poderia ser usado como termo de confissão em algum caso específico. Mas se eu quiser, eu posso ter um documento. Deixa eu mostrar aqui. Parametrização de tipo de documento. Eu quero termo de acordo de obras, ou se eu tiver um termo de funcionamento, ou se eu tiver uma certidão, eu posso colocá-las aqui. Então, quando eu tenho, por exemplo, essa necessidade de um termo de confissão, eu posso vir aqui em dívida ativa, relatórios, segunda via do termo de parcelamento, posso imprimir o termo de confissão dessa pessoa para, a fins jurídicos, ela possa ter o termo de confissão, não só o termo de parcelamento, como também o termo de confissão. Notificação de execução. A notificação nós temos como a cobrança amigável, que é meramente uma notificação, não vai ser mandada a nenhum ofício jurídico, nenhum ato jurídico, mas que eu notifico o meu contribuinte de que tem uma aqui nos dois campos, aqui, tanto dívida ativa quanto uma notificação fiscal. Para a empresa ser uma notificação fiscal, eu posso fazer pelo movimento.
Se é por uma notificação de dívida ativa, eu posso fazer por uma cobrança amigável de dívida. Eu posso já gerar um boleto para ele pagar. Se eu quiser mandar uma notificação, ó, essa é a sua dívida, você pode pagar e já gera um boleto. Você pode fazer pela cobrança amigável de dívida, em que ele já gera um boleto para impressão. Se eu ver aqui na impressão, eu já posso gerar uma carta. Ou eu posso imprimir algum comprovante de entrega também, tipo, tem aqui o comprovante de entrega, entrego também o comprovante para a pessoa assinar, ou eu assino mesmo que eu entregue aquela notificação para a pessoa com a dívida que ela possui. Então, essa aqui eu também queria dar uma olhada. Ele fala de positiva com efeito negativo para empresas, imóveis e contribuintes devedores que possuem processo administrativo ou judicial em aberto, com opção de preenchimento mínimo de história. Só que aqui ele fala de liberação de uma certidão negativa com efeito uma certidão positiva com efeito negativo. Se fosse uma negativa com efeito positivo, deixa eu pegar aqui. Positiva com efeito negativo. Deixa eu pegar aqui, acho que eu nem esquece. Deixa eu colocar aqui. Porque a gente tem o entendimento de quando uma certidão positiva, não tem que liberar para o contribuinte, é um direito que ele pode ter de vir. Quando ele tem o parcelamento, você está pagando em dívida. Você tem uma dívida, você não está pagando em dívida, tem um efeito negativo. Agora, se. Mas é que está falando que ele tem uma liberação de uma positiva negativa. Não uma negativa com efeito positivo. Isso, se eu quiser, eu posso incluir ferramentas opções. Isso é uma decisão da prefeitura ou uma decisão interna. Se houver, eu posso liberar uma certidão negativa. Para não verificar os débitos. Essa é a certidão negativa mesmo para quem tem um débito. Mas uma certidão positiva porque negativa eu posso gerar a qualquer momento se o cara tiver um débito sem problema nenhum. Se ele tiver parcelado e está pago um dia, ele vai gerar normalmente. A gente tem como também, nessa certidão, ele verificar se apenas o exercício ou apenas a dívida para liberar. Mas claro, isso a gente nunca recomenda para nenhuma prefeitura, né, se é uma certidão negativa, o cara não pode ter débito nem no exercício nem na dívida ativa. Então, mas aí foi criado um parâmetro porque às vezes vê uma empresa lá, de fora, para participar da administração, e daí está com o comprovante e não veio, não pagou a baixa ainda, por algum motivo não pagou a baixa. Então daí a gente é limitado esse parâmetro e a gente tem que conseguir entregar uma certidão para a empresa para ele estar participando na qual estação lá que a gente precisa resolver, pagar a isso que é a vontade, né? Hoje dependendo do banco que você pega, é dia zero, né? Então, você faz esse pagamento, se você entrar no aplicativo do banco, você já consegue baixar um banco direto. Não é igual os D2, pegar os dois, né? Você faz pagamento hoje, o banco vai enviar só amanhã, tem sim. E o boleto bancário tem esse D+2 ou D+3, dependendo. Essa aqui é uma das, por exemplo, o carro que corre as situações para pagar, não está igual. Então é aquilo, uma coisa que eu vi negativa, não precisa de uma liberação. Se o cara não tiver nenhuma dívida, ele quiser uma positiva com a negativa, é mais fácil de ter uma negativa. Mas se for uma negativa, uma só negativa para alguém que deve, tem um parâmetro que a gente libera, faz a impressão de num caso muito extraordinário, desaplica depois para continuar da mesma maneira, para não ter também, emitir uma negativa mesmo para quem deve toda hora também, assim, para ter um controle melhor. 48. Possui um mecanismo de contabilização automática referenciando o valor de cada pedido recebido, sua respectiva conta de receita. Como a gente vincula lá na parametrização aqui do ISS, a gente faz a parametrização, deixa eu colocar essas telas aqui para não ficar muito. Começar a parametrização. Do tributo receita, quando eu gero uma guia de um dos tributos ele tem a receita, ele é enviado, é que eu não consigo demonstrar por questões de
de enviar para a contabilidade, não é visível para o usuário, mas toda vez que eu gero, ele gera uma DAN, documento de arrecadação municipal, e ele já contabiliza na receita lá na tesouraria assim que o pagamento for efetuado, seja por data de baixa ou por data de autenticação. Ele vai para a tesouraria como data de baixa, assim que o pagamento realmente efetuado, a baixa vem, ele é autenticado esse valor. Então, na tesouraria, sempre que eu gero, ele gera uma DAN, eu posso imprimir essa DAN ou mandar para a minha tesouraria falando, ó, se ele pedir, está aqui minha DAN, esse é meu documento de arrecadação municipal, tanto valor foi pago nessa guia, tanto valor foi cancelado nessa guia, e vai para a tesouraria para eles fazerem a autenticação posteriormente do valor que foi gerado para essa guia e para essa DAN. Isso tanto para a tesouraria e tanto para a contabilidade também, se ela precisar de um relatório da tesouraria, o tributo, de algum tributo que foi pago, de uma guia que foi paga, eles não estão encontrando, ou querem fazer alguma manutenção por empenho, o tributo manda para a tesouraria, a contabilidade checa na tesouraria e manda a autenticação ou por baixo, depende do que for mais conveniente para a tesouraria, no caso. Nós vamos permitir cadastrar, alterar os documentos municipais, autorização de impressão de documentos municipais, experimento para os avulsos. Isso a gente vai ter no módulo online, que vai ser... Esse sistema local ele tem uma previsão porque até para a gente daria uma certa autonomia, assim, né? Porque a gente desenvolveu o trabalho, né, no online, né, basicamente. Mas aí a gente depende do local para algumas consultas, né, para a resolução em si. Então, mesmo que tornasse o sistema web, né, você teria que entrar com o módulo de acesso, fosse web, e numa nota por qual você entra no link, né, outro link também. Não, assim, acho que vai ter que consulta, né? Não entrar de uma ciência, por exemplo, que você trabalha segundo dois sistemas, normal ou é. Migrar, você vai trabalhar com Não, assim, um sistema só. não sai um sistema só. Ele, tipo, Disponibilizar na web é que... né, esse sistema local que eu utilizo, ele, tipo, porque a gente poderia estar acessando ele em qualquer, né, às vezes você não está na prefeitura, mas às vezes você precisa... você só consultar alguma coisa, não que, né, mas porque eu dependo, às vezes, eu ligo, né, você consulta alguma coisa, para poder, né? Porque é interessante, acho que dá até mais autonomia, né? Pra ver se você não. Né? Às vezes você está fora, está no outro município, alguma coisa e. É fácil, né? Às vezes, né? Isso aí é bem. Mais prático. De autorização de impressão do documento fiscal, a gente tem na autorização de IDF e NFE. É que depende, tem muita questão estrutural por cima, muita questão burocrática, então falar assim não tem como. A gente pode conversar com o João sem problema nenhum. A questão de a probabilidade de ser lá efetuado. na frente, né? Muito importante, né? Mas acho que até deixa o sistema até mais leve. Eu posso ver aqui as minhas autorizações solicitadas, eu posso ver as minhas autorizações que eu efetivamente autorizei, posso ver as minhas autorizações que eu efetivamente recusei, que chegou aqui, eu recusei por algum N motivo, seja porque a empresa está com alguma pendência, ou a empresa está com algum problema com o meu cadastro, ou com um problema com a receita, ou alguma coisa, eu posso recusar essas solicitações que eles fazem. Posso imprimir essa solicitação, eu posso... aqui para ele direto, posso consultar aqui a solicitação de impressão do documento fiscal, quem foi o solicitante, o nome responsável, por que quando ele faz uma solicitação ele mostra a autenticidade, eu posso consultar essa autenticidade, se é realmente válida essa solicitação. E imprimiu, assinou ou manda eletronicamente para alguém. Eu posso autorizar, vem aqui no solicitado, eu quero autorizar isso aqui, por algum motivo, só muda o status, processo administrativo, se houver um processo administrativo ou não para essa autorização,
Quando processa a observação, envio, ele vai mudar o estado disso aqui e vai para autorizado. Se eu quiser ver o histórico e o que aconteceu com isso aqui, venho aqui no histórico, ele fez uma solicitação e alguém, o usuário autorizou essa solicitação. Aí se eu quiser imprimir, permitir consulta quaisquer guias emitidos para contribuintes imóveis. Na aba da ficha cadastral no exercício, eu vou ver os lançamentos que eu fiz para o contribuinte ou para o imóvel no exercício, tanto no IPTU quanto no ISS, a ficha cadastral, onde eu vou ter as informações referentes a lançamentos, as informações dele. Se tiver algum lançamento, vai estar aqui. Deixa eu pegar o 12724, que é o que tem lançamento, que é o que nós estávamos usando até agora para feita essa demonstração. Se ele tiver algum lançamento, fica aqui. Esses são os lançamentos do exercício que teve na ficha cadastral do ISS e do IPTU, a mesma coisa. Cadastro de cadastral, se tiver lançamento, vai ficar na aba de exercício. Se tiver algum lançamento indicativo, indicativo. 54 permitiu a impressão de quaisquer tributos em corrida legislativa com o código de barra no padrão Febraban. Da mesma maneira que eu tirei uma segunda via, vim aqui em relatório segunda via do carnê, por exemplo, coloco o cadastro 100, escolho as parcelas que eu quero, vou deixar só a única feita de demonstração, para ser um pouco mais leve. Imprimo. Ele me mostra o padrão de base. Esse vai ser lido em qualquer local que você quiser, qualquer leitor ele consegue ler no padrão Febraban. Tem aqui as instruções, tem aqui as informações referentes a essa guia. Ele está meio, acho que ele fica meio verde ali em cima, porque na hora de impressão, deixa eu dar um zoom aqui. 50%, acho que fica. As informações, a informação da parcela, o vencimento dela, o cadastro, o que é a descrição de todos os tributos que estão sendo calculados, o valor da parcela e o código básico para leitura e algumas instruções para o bancário ou para quem for ler a guia efetivamente for realizar o pagamento. Ele permitiu a impressão de segunda via das guias de acesso do caso contribuinte para as conexões no endereço eletrônico. Deixa eu pegar aqui no portal cidadão. Eu posso imprimir uma segunda via de IPTU e ISS ou taxa. Eu quero do ISS, que é 12724. Confirmo, um cadastro. Ele vai me carregar aqui. Ele vai me trazer. Se eu não tiver atrasado com essa parcela, eu já posso gerar aqui a minha impressão. Ele vai me gerar a impressão. Vai falar que o Pix não está autorizado, porque aqui não está autorizado. Ele gera uma geração de código do Pix para não ter interferência no local. Aqui no padrão Febraban ele vai mostrar o código de base também. Ele me gera a segunda via da minha parcela, da minha guia, da minha taxa. Até o espaço do Pagamento com Pix. Então, isso aí eu falei para a banca que mandou o convênio, né? Qual banco? O Banco do Brasil, que é o oficial, né? Tem que ser o banco oficial, né? Aí já passei na linha do meio também aqui para montar. Então você está aguardando aqui. A parte da placa, ele já caminha isso aí para parar de usar. Muito atenção. Seria um banco só, não seria necessário todos, né? Não, o Pix tem que ser um banco só. O Banco do Brasil que é oficial, né? Ele tem outros bancos que oferecem serviço também. Santander, Itaú, eles também oferecem serviço. Esse tipo de serviço. Mas o Pix tem que ser um por município. Já está tudo lá no meio da banco lá no Brasil. Só está analisando. O Banco do Brasil é um banco realizado. Eles têm mais tempo de mercado. Mas eu quero pagar essas que estão atrasadas. Eu quero fazer a impressão dessas que estão atrasadas. Aqui ele simplesmente faz a impressão de novo da segunda via da minha parcela, que não está atrasada. Posso explicar a impressão. Se eu quiser, como eu posso ver aqui que o valor anterior e corrigido são diferentes, não posso só imprimir uma segunda via. A segunda via sairia com o valor errado, sairia com o valor anterior à correção. Seleciono algumas, visualizo e faço a geração para vejo se é realmente isso que eu quero, vejo qual que é a parcela e o valor, vai mostrar o valor corrigido, se for juros e multas ou a correção monetária que ele teve, gero. Ele vai falar que a autorização é requerida. Eu posso imprimir o boleto. Por exemplo, imprimo o boleto da mesma maneira que eu fiz
do pagamento que está em dia, da parcela está em dia, posso imprimir uma que está atrasada. No portal cidadão, o contribuinte a qualquer momento ele pode fazer essa geração, não necessariamente ele precisa vir até a prefeitura. 58, permitindo então a segunda via do IPTU, mesma coisa, ao invés de ser a segunda via do ISS, seria o do IPTU. Vou pegar um cadastro a fins de demonstração. Traço 2500. Mesma coisa que está no ISS, eu tenho para o IPTU. Se a parcela está em dia, eu posso só tirar uma segunda via. Se tivesse alguma atrasada, eu poderia fazer aquele esquema de fazer a geração de um boleto com a correção monetária, imprimir e pagar o boleto. E também me mostra as parcelas de dívida ativa que ainda não venceram. Se eu quiser pagar por aqui, eu posso pagar por aqui também. Eu meto na segunda via, imprimo o boleto, pago ele ali. Isso. Se eu tiver mais que uma, por exemplo, eu quero pagar 3 de uma vez, eu posso vir aqui, seleciono todas, visualizo, da mesma maneira que eu faço para as canceladas, eu faço para as que não estão vencidas. Para as que não estão vencidas, para as que estão vencidas. Item 59. Permitir a emissão de segunda via das vias do IPTU, provar contribuinte, característica eletrônica, realizando recálculos para as parcelas, é aquilo. Se a parcela estiver vencida, seleciona, visualiza e recalcula e já mostra para vocês. 60. Permitir contribuintes que o IPTU possa acompanhar via internet o status de pagamento do IPTU. Esse é um item que nós não atendemos, mas que pode ser utilizado uma certidão negativa de débitos para mostrar que ele não tem um débito, ou a partir da consulta de débitos pendentes. Se a pessoa, por exemplo, o contribuinte vem até a prefeitura e no exercício não tem nenhum pagamento em pendência, ele não tem um débito. A impressão de um extrato que ele não tem um débito, esse nós não atendemos. Nós não temos como ter uma certidão negativa ou a partir da consulta dentro do exercício e ver os pagamentos que tem realizado. Tá? De qualquer forma. Permitir que guias gerados em atraso possam ser calculados na internet, sempre que desejar, atribuindo novos valores. Mesma coisa, segunda via de IPTU, ISS ou taxas, seleciono as que estão atrasadas, visualizo elas, se ele realmente quiser, gera um boleto, inclui um boleto, ele vai estar com os valores atualizados de correção, juros e multa, e vou fazer o pagamento delas no banco. Item 64, permitir guias geradas de internet com ser escrita administrativa, sempre não foram pagas, é aquilo, toda guia gerada, seja no online, seja no local. Sempre que eu fizer inscrição em dívida ativa no começo do ano seguinte, do exercício seguinte, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Eu posso, mês que esteja vencido e não tenha sido totalizado, enfim, todas as parcelas estejam vencidas, desde que todos os pagamentos não tenham sido feitos, enfim, depende das regras que foram colocadas. 65, permitir funcionar para essa possa acompanhar as solicitações eliminadas via internet. Cada usuário, quando tiver um usuário no ISS, ele pode vir aqui, se ele for um usuário administrador ou um usuário que tem acesso à autorização de IDF, ele pode ver as solicitações que os contribuintes fizeram. O contribuinte vai lá, faz uma solicitação de IDF, deixa eu até pegar aqui o modo de empresa, para ficar melhor para visualizar. Vou pegar uma empresa aqui. Faço uma solicitação de IDF. Quero uma solicitação eletrônica, a data inicial, data final, vou colocar 01/2023 até 31/12/2023. Responsável vai ser o João Teste. O RG vai ser um RG aleatório. O e-mail teste, e-mail, DDD. Envio. Se ele já tiver uma autorização de IDF, se ele já tem uma autorização de alguma coisa, ele vai mostrar o período que eu solicitei e qual que é essa solicitação que eu fiz. No caso, ele já está autorizado nesse período de 2/2023 a 10/3/2023 a fazer a impressão de documento fiscal. Então, se eu colocar 2024 a 2024, envio. Eu posso escolher 6 meses, se eu colocar aqui mês 3.
Enviei solicitação de NFSE gravada com sucesso. Se eu vier aqui agora, vem no status solicitado, ele me mostra aqui. O usuário que tiver permissão vai poder autorizar, recusar ou fazer ou alterar o status dela. Se eu quiser reabrir ela, eu posso reabrir para fins de não está autorizado nem recusado. Eu vou reabrir para ver se a empresa está cumprindo com o que eu precisava. Coloco o status reaberto, ele vai para o reaberto. Terminou de fazer a consulta, solicitado, vou colocar para autorizado e recusado novamente. Nesse caso, eu vou autorizar, não tem processo administrativo, observação, autorizei, envio, pronto. Ele já autorizou a essa empresa, nesse período, para fazer esse documento fiscal. Então, qualquer usuário que tiver essa permissão de autorizar a IDF-NFE vai poder ver as solicitações que a empresa fez. Seção então em 6. Permitir a emissão de certidão negativa de débitos via internet para o CNPJ. Se eu vir aqui no portal Cidadão, principais serviços, certidão negativa de ISS. Vou colocar aqui o cadastro 100. Confirmo. Vou ver se o meu cadastro 100 não tem débito. Se ele não tiver débito, isso aqui é título de exemplo, pode ser alterado o documento conforme a prefeitura for necessitar. Está aqui, certifica a inscrição imobiliária número 100, referente ao imóvel no lote tal, complemento, o nome do proprietário, o quantos dias essa certidão é válida, o código de autenticidade da minha certidão e onde eu posso consultar se essa minha certidão é válida ou não, para caso ele apresente o documento, a prefeitura também possa verificar se é realmente autêntico o documento ou não. Eu posso só colocar o código dele aqui, ele me mostra se ele vai ser autêntico ou não. Então, se eu pegar esse código, Só para citar que o nosso portal é em tempo real. Então, se você alterar alguma coisa fez aqui, uma baixa lá, o cara está devendo alguma coisa, fez a baixa nesse exato momento, o cara quiser tirar nada, ele vai conseguir tirar porque ele está em tempo real. Aqui, ó. Se você clica aqui no link, ele te coloca aqui para autenticidade do documento, coloca o código de autenticidade do documento, confirma, ele vai mostrar que realmente é válido, ele me mostra o documento na tela. Se eu mudar alguma coisa aqui, vou colocar, sei lá, 2024, vai mostrar o documento não completo. Então, se for um documento falso, alguma rasura de algum documento, ou ele tem um documento, o código é válido, mas não é da mesma pessoa. Eu posso ver aqui também porque ele me mostra o documento. Eu não disse só se é válido ou não, ele mostra o documento na íntegra para eu ver se é o mesmo documento ali. Item 67. Porque eles são 20 guias de TV pessoas físicas jurídicas autorizadas como cartórios. No portal Cidadão, se eu fizer login e entrar, o cartório, o usuário do cartório que vai poder emitir, eu coloco o cadastro do PTU. E aqui o cartório que vai fazer esse trâmite todo, normalmente não fica muito. Aqui é o cartório mesmo que faz, a prefeitura também chega a emitir o cartório que precisa. Tá. O cartório ele vai vir, seleciona o cartório que ele for, ele entra com o usuário dele, seleciona o cartório, escolhe o contribuinte, tramitante, o comprador, os dados do imóvel e aqui eu vou colocar as informações, ele vai ver as informações de transação, coloco a multa, a fração comprada, o valor total, o valor financiado, calculo e vai gerar para mim a minha guia de PPI que o cartório quiser gerar. 68 para as notificações fiscais da intermediação desse cadastro de notificações fiscais nós não atendemos. Esse que é o nós estranhamos. E nós podemos emitir uma notificação fiscal, cadastrar uma nova. Eu não sei se a prefeitura já utiliza dessa maneira ou como fica a prefeitura. Porque se o cadastro quer dizer uma. Se for uma notificação. Deixa eu pegar aqui.
cadastro ele quiser dizer a emissão de uma autorização, a emissão de uma notificação fiscal, nós temos. Até o nome cadastro para uma nova, não, mas temos como emitir uma notificação fiscal. No ISS a gente pode ter uma ordem de fiscalização, uma auto de infração, uma emissão de Esse está no online, né? Isso. Essa aí é... Então, esse outro eu entendo que seria uma fiscalização de empresa. Fiscalizar a empresa, né? Esse aí seria o termo de início, isso aí? Isso. Isso, termo de início, né? Seria, né? Exatamente, a gente vai. Aqui eu estou fazendo o cadastro, né, de qual empresa está fiscalizando. Aí você lança aí o termo depois de que vai ter início, aí o termo tipo, de vai início ser fiscal, aprovado, né? Abre o depois processo. dos meses, eu coloco Aí lá quais você vai- meses, depois tem a memória de cálculo, tudo certinho. Agora, esse termo de início, assim, ele pode, no cadastro dele, porque no que a gente tinha lá, não tinha essa função. Não tinha esse nome. Isso. Aí, no caso, por exemplo, eu preciso da ciência, né? Que ele está sendo fiscalizado, né? Isso. E aí, esse termo... Até ali eu tenho o prazo para Que vai autodenúncia, ser, né? ou seja, eu posso deixar, vamos supor que eu vou fiscalizar aquela empresa de 2018 a 2022. Você coloca ali. Então, aí eu posso dar um prazo para essa empresa, para ela conseguir escriturar ou emitir alguma nota nesse período, ou não. Você já bloqueia. Se eu coloco autodenúncia zero, automaticamente essa empresa não vai conseguir fazer uma escrituração e nem emitir alguma nota regulativa, entendeu? Referente a esses meses que você está fiscalizando, exatamente para não comprometer aquele dado que você está informando. Aí, no caso, por exemplo, né? No caso, eu preciso entregar pelo menos o termo de início. Aí, depois o resto eu posso fazer online, né? Porque na hora que, no momento que você estiver fazendo aí, você vai colocar o e-mail, automaticamente já vai essa comunicação Para ele. Mas mesmo assim, seria interessante também estar entregando uma preposto, alguma coisa, né? Isso aí pelo menos é Sim. entendimento, né? Que hoje também no online a gente tem o comunicado eletrônico, né? Então, é o domicílio, né? Seria como você pode ser o domicílio tributário. Exatamente. Então, Aí o cara da ciência que deu, entendeu? então, mas mesmo assim, até a questão, eu estava porque assim, né? Seria muito mais prático pra gente, né? Claro, Isso aí. é mais fácil. Mas assim, na dúvida eu tirei assim, em relação a isso aí, pelo menos pelo início você deveria, né? Que essa empresa vai estar sendo fiscalizada nesse período, ele tem que ter, né? Assim, aí depois toda parte você pode estar fazendo, né? No caso, notificando de outra até que pessoa. a gente tem, como depois que fez, coloquei qual empresa que é, qual que é o período que eu precisava certinho, aí a gente tem o modelo do termo de início fiscal. Isso é legal. Isso é O uma teatro, coisa, né? o teatro, Isso. Então, aí até depois o eu posso- início e depois o encerramento, né? Exatamente. Aí eu posso também parametrizar Pô, legal, qual a isso aí, prefeitura isso aí quiser e depois Boa. E o você pode domicílio- imprimir e entregar também pessoalmente. Né? E assim, nesse domicílio, né, no caso que a gente tem interesse de lançar o IPTU digital, só que assim, ele tem, né, o digital lá no portal, mas a gente tem que, tipo, colocar, dar para o contribuinte a opção, se ele quer receber isso digitalmente, né, ou não, né. Então ele precisaria fazer um cadastro no sistema, aceitando, né, no caso, receber Que quer essa receber, que notificação. não vai estar ciente que não vai Isso, receber na casa dele, ele vai ter que tirar. Isso, o lançamento tem que ser feito. Então, depois você legal. guarda o item 68 Então, se for. corresponde o que O entendimento que for apuração fiscal. Ah, legal, isso aí porque eu já cobrava da outra essa questão do vestido, essas coisas que tava. Tá, perfeito. Depois a gente pode até aprofundar mais. Pô, legal, isso é bem interessante. Legal. Item 72, permite emissão de relatório dos tributos cadastrados. Porque esse relatório dos tributos cadastrados seria a própria parametrização tributos. Eu posso ver os tributos que eu tenho cadastrado, eu posso ver
o fator, a incidência dele, imprimir na mão todos os tributos que eu teria, seria muita folha de papel também. Não tem por que eu imprimir na mão um PDF contendo tudo se eu já tenho aqui no sistema. Eu não tenho por que eu ter vários relatórios. Deixa eu descer aqui. São quase 850 atributos. Isso para um papel, isso para uma folha gigantesca com um monte de linha, uma hora eu ia me perder também. Eu posso procurar aqui, por exemplo, eu sei mais ou menos o código do tributo. Então eu posso descer, procuro o código, ele está aqui. Eu posso visualizar esse relatório dos tributos que eu tenho aqui mesmo. O 75, o item 75, cadastro dos logradouros cadastrados. Se eu vim aqui no cadastro relatórios, eu tenho aqui o relatório de logradouros. Se eu imprimir ele me mostra todos os logradouros que eu tenho. Se ele tivesse um nome antigo de logrador, ele também está aqui. O tipo, se é rua, travessia, avenida, rua sem saída, alguma coisa que a prefeitura vem precisar. Dos bairros, mesma coisa, relatório bairros, ele vai me trazer os bairros, o código de inscrição de todos os bairros que eu tiver cadastrado no sistema. Os contribuintes cadastrados, olha aqui. Aqui que nós entramos na questão do contribuinte ou da ficha cadastral, porque eu posso ter a impressão da ficha cadastral da empresa ou do imóvel, que é o que normalmente as pessoas normalmente precisam. Não precisa de todas as pessoas que eu tenho cadastrado, mas os imóveis, as empresas. Então, se eu tenho isso, eu posso ter, por exemplo, na ficha cadastral do ISS, eu coloco uma faixa, se eu quiser uma faixa de valores ou não, do cadastro inicial até um cadastro final. Então, se eu começar a partir do 2 e até, por exemplo, 25, eu quero todo mundo que tenha regime fixo de tributação. Eu posso colocar se é apenas empresas encerradas, se só foram empresas abertas nesse período, se eu quero agrupar por atividade, por regime de tributação, por bairro, se eu quero mostrar os valores, se eu quero detalhar, se eu quero exibir as atividades que encerrou daquela empresa, se eu quero só endereço tributário, se eu quero mostrar só a atividade principal, não quero as outras, se eu quero incluir empresas encerradas também nesse registro, não, porque por padrão ele não vem. Se eu quiser só empresa encerrada, eu coloco um filtro aqui e coloco o período de tempo que ela foi encerrada. Se eu não quiser só encerrada, mas quero que encerradas apareçam, eu coloco incluir empresas encerradas. Cadastro de imóveis. Os imóveis aqui no IPTU, ficha cadastral, a mesma coisa que nós temos no ISS, nós temos no IPTU. Cadastro relatórios, ficha cadastral. Código inicial, o 100 até o 500, mesma coisa. Se eu quiser por uma isenção específica, eu quero só os baixados, por exemplo. Só os imóveis que foram baixados entre os 100 e 500. Se ele tiver algum ali, mas se ele não encontrar nenhum, ele não me mostra. Se eu colocar talvez uma faixa maior, só para te demonstração, 10 mil, mais ou menos 10 imóveis. Tranquilo, se vocês quiserem dar uma pausa, a gente volta posteriormente. Porque daqui a Para agora? Pode ser? eu preciso pegar meu filho pra escola. Tem web, tem cemitério, tem procuradoria, tem bastante coisinha aí. Vamos terminar só até o 83? Pode ir até o 83? Eu fico até meio-dia aqui. Eu Tá. o pessoal fica esperando na escola. Item 79, contribuinte com mais de um imóvel. Se a gente vier aqui no proprietário compromissário, eu vou colocar o proprietário 1 e ver nos imóveis relacionados, eu posso ver quantos imóveis esse proprietário tem. E eu posso imprimir se eu quiser impresso esse documento, eu posso imprimir os vínculos desse proprietário para mostrar aonde ele está, quais são os imóveis que ele está, qual que é a inscrição cadastral que ele está, se ele é proprietário, se for uma empresa, se ele é sócio, se ele é só a razão social, se ele é compromissário, se ele é compromissário, ele vai estar aqui os vínculos desse contribuinte em mais de um imóvel. Se tiver mais de um, vai estar aqui, se tiver só um, também sai aqui. Permitir relatório de imóveis baixados é aqui no relatório ficha cadastral, que é aquilo que eu mostrei. Se eu quiser só os baixados, eu coloco, por exemplo, o isenção baixada, ele me traz só os imóveis baixados.
Se eu quiser, por exemplo, os ativos encerrados, apenas cadastros ativos, apenas cadastros encerrados, posso ir filtrando quanto mais eu quero por imóveis. Se eu quero só da isenção baixado, eu olho e falo, opa, tem um imóvel que não tem mais, ele está baixado, mas não está no código de isenção baixado, eu posso colocar aqui apenas cadastros encerrados do período que ele tem encerrado. E na impressão eu posso colocar. Se eu quiser um relatório analítico, ele me mostra todas as informações do cadastral. Se eu colocar um sintético, ele me mostra informações básicas. Deixa eu colocar cadastro todos. Ele mostra o sintético daqueles imóveis que estão com a situação de baixado dentro da faixa que eu coloquei. Se eu não colocar nenhuma, ele pesquisa todos, colocar uma faixa e coloca dentro dessa faixa. E o último do 83 aqui, permite a emissão de relatórios relacionando contadores e contribuintes. Se eu vir aqui no ISS, cadastro, relatórios, deixa eu pegar aqui, contadores, aqui, contadores. E eu quiser a opção de contadores por cadastro, eu vou colocar aqui o 19 até o 20, até o 25, fica maior. Imprimir, se ele tiver um contador, a empresa tem que ter um contador também. Se ela não tiver um contador vinculado, ele não aparece. Vamos ver se até o 50 não tem? Faz mais, até o 500. O que ele busca? É aqui na ficha cadastral. Vou ver a ficha cadastral aqui. Aqui na aba de contador. Se tiver um contador relacionado, eu coloco um aqui, vou vincular aqui. Vou gravar aqui, dados gravados. Agora se eu vir aqui no relatório, contadores, e colocar o cadastro 19 que eu acabei de relacionar o contador. Estou fazendo confusão. Desculpa. Isso aqui é o número do cadastro do contador, desculpa. Então, se eu colocar aqui, eu quero o cadastro 1 do contador, imprimir, e contador por cadastro, ele vai mostrar todas as empresas que o contador 1 tem vinculado a ele. Estava fazendo essa confusão só, eu peço perdão. Então, ele mostra aqui todas as empresas, a inscrição, o cadastro, o código dela, o CNPJ, o CPF que ele está vinculado. E ele... Isso. Eu quero saber que ele está cadastrado. Isso. Então, ele tem aqui até o número total de cadastro, se ele precisar. Quantas empresas eu estou cadastrado? Às vezes ele tem uma planilha que ele grava, tem a prefeitura, tem outra. Eles e está lá ainda, ele pode dar uma olhada. Deixa ele comunicar, vai passando. Provavelmente não comunica. Aí se eu quiser alterar, por exemplo, por ordem alfabética, por ordem de cadastro, por ordem CNPJ, CPF, posso alterar. Só marcando computadores por cadastro, por aí no caso. Então, fechando isso aqui, a gente para no 84, tá bom? Isso, obrigado. Esse aqui começa Do almoço daí, tá? 1h30 então? 1h30? Tá, obrigado. Vai lá, tranquilo.